Olá, seja bem-vindo. Eu sou Martinha Gondim e se você tá achando que a sua vida tá meio sem sentido, que você tá trabalhando, tá se dedicando ao máximo, mas que não vê por que tudo isso, tá meio sem propósito, você tá meio sem metas, seu futuro parece uma escuridão tenebrosa, esse vídeo é para você. E até o final do vídeo de hoje, você fica aqui, porque a gente vai falar, ensinar o como, em 5 simples passos, você vai detalhar e traçar os seus próximos 5, 10 e 15 anos na sua vida. Martinha, eu não consigo ver nem o final do mês. Aí é onde está. Nós vamos, inclusive, trabalhar sobre isso, expandir a sua consciência, a sua mente, né, a forma de pensar. E que metas? Somente no trabalho? Não, as metas não só são profissionais. A gente vai falar sobre quais são as 8 áreas da vida que precisamos traçar metas para que a gente tome o controle da situação da nossa vida. Porque alguns anos atrás eu me encontrava do mesmo jeito. Eu trabalhava como cirurgiã dentista no meu consultório e no emprego público 7 dias por semana. Chegava em casa à noite exausta para comer, para dormir. No dia seguinte corria para trabalhar e assim entrava mês, entrava ano e saía ano e eu não sabia direito o que era que eu estava fazendo da minha vida, principalmente por quê? Parecia que as coisas tinham perdido completamente o sentido. E foi nesse momento que eu descobri uma pessoa chamada Jim Rohn. Ele foi um dos principais, mais importantes filósofos de negócios da atualidade. Ele treinou grandes líderes e influenciadores da humanidade, como por exemplo Mark Hughes, como por exemplo Anthony Robbins. E eu tive a oportunidade de ser treinada diretamente por ele, por Jim Rohn. Onde ele dava treinamentos, eu estava lá e não perdia um momento de estar com ele. Então eu tive treinamentos com ele aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Por quê? Tudo que ele dizia fazia muito sentido para mim. E um dos pontos que ele detalhou e que explicou o porquê e como é justamente um tema do vídeo de hoje. Se você tá nessa situação, ou se em algum momento você já viveu essa situação de estar meio que perdido, meio que à deriva, sem metas, deixa aqui nos comentários, comenta comigo, eu quero saber sobre você, sobre sua vida, se era parecida com a minha. Bom, mas vamos lá, eu quero que agora você pegue lápis e papel na mão para que a gente fale mais sobre a importância das metas na nossa vida. Primeira coisa, eu queria que você já soubesse. A maioria das pessoas não realizam o que querem na vida porque elas simplesmente não sabem o que querem. Martinha, eu tô assim, eu não sei o que quero. A gente também vai falar sobre isso. Como saber identificar o que quer. Bom, segundo ponto, elas não colocam metas porque elas não acreditam nas metas, não acreditam no poder das metas. Então elas simplesmente não fazem. Terceiro ponto, elas não colocam metas porque têm medo do fracasso. Acha que se não conseguirem, elas vão se frustrar, tem medo de sofrer, tem medo de serem rejeitadas, porque as pessoas em volta, colocou a meta, não atingiu, então agora você não é mais tão importante. Então tem medo de fracassar. E o quarto motivo de porque as pessoas não colocam metas é por uma coisa muito simples, elas não sabem como fazer isso. E realmente, traçar metas na vida, não apenas metas, é identificar um propósito de vida e o como fazer isso. É claro que o ideal é a gente estar num curso, com mais tempo, mais detalhe, a gente fazer isso com muito mais calma em exercícios na prática, como eu fiz na minha vida. Mas, eu te digo uma coisa. Esse vídeo hoje, ao final dele, você ficando aqui vendo os últimos 5 passo a passo, você vai identificar, vai dizer como isso é simples. É simples, mas não é fácil, porque a maioria das pessoas tem medo de colocar metas para si. Então, que você não seja essa pessoa, porque hoje você vai ver como você vai ficar altamente entusiasmado por entender, compreender esse processo muito simples. Mas antes da gente entrar nesses 5 passos, eu quero primeiro te dar os benefícios de se ter metas na vida. Jim Rohn falava que o motivo da gente ter metas, o motivo principal da gente ter metas é porque nós vamos nos tornando merecedores de alcançarmos aquelas metas. Então a gente vai desenvolvendo em nós habilidades, vai desenvolvendo em nós a capacidade de foco, de planejamento, conhecimento. É como que as metas servem como um imã para puxar a gente para cima.
e não deixar assim, meio que. Então, quais são os benefícios de ter metas? Primeiro grande benefício é você vai ver que a gente começa a realizar muito mais em menos tempo. Por quê? Porque a gente começa a identificar quais são as reais prioridades na nossa vida. E a gente começa a identificar que não dá mais para ficar perdendo tempo com coisas que não estão dentro daquilo que a gente traçou anteriormente. Quando a gente traça as metas, está tudo claro na nossa mente, a gente se sente muito mais seguro e autoconfiante. Por quê? Porque o futuro deixou de ser aquela sombra escura, tenebrosa, que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, o final do mês, e quando casar, e quando tiver filhos, e se esse emprego você for demitido, e se esse negócio não der certo. Então o futuro para de ser incerto. É como que você vê claramente o filme da sua vida e você começa a se encaminhar passo a passo para isso. Você se torna muito mais seguro, mais tranquilo e mais autoconfiante quando você tem metas claras e precisas. Você se sente muito mais motivado e fortalecido para enfrentar os desafios do dia a dia, né? Os problemas do dia a dia vão existir com metas ou sem metas. Aliás, graças a Deus que existem, porque se não fossem esses momentos difíceis que a gente vive na nossa vida, a gente não evoluiria, não cresceria, não aprenderia. Porque isso acontece para que a gente feche ciclos e, obviamente, tem dor, tem sofrimento, né? A gente é forçado a sair da zona de conforto, mas sempre quando a gente aprende a lidar com isso, a gente sai muito mais fortalecido e melhor do que a gente estava naquela situação que entrou naquele problema. Bom, então quando você tem meta, você fica muito mais motivado e mais fortalecido para o dia a dia. E motivado, você vai ver que segunda-feira, quando você tiver meta, segunda-feira você vai pular da cama feliz da vida. Yes, estou com um dia mais próximo da realização da minha meta. Bom, identificado quais são os benefícios de por que ter metas, eu quero que agora, nesse momento, você pegue lápis e papel na mão e inscreve aqui no canal. Você não se inscreveu ainda? Ah, não, você tem que se inscrever, porque você não sabe o que está... A gente está nessa série aqui de impulsionadores de sucesso, mas se você tiver ideia do que está aqui na cachola para a próxima série, você não vai querer perder. Então se inscreve, ativa a sinetinha e se você gostou do conteúdo até aqui, já compartilha com um amigo que precisa traçar metas na sua vida. Então vai lá, pega lápis e papel que eu te espero aqui. Ok, lápis e papel na mão, então agora vamos dar seguimento. Eu quero que você anote aí primeiro quais são as 8 áreas que você vai estabelecer metas. Isso mesmo, não é só a profissional. A gente é um conjunto de coisas. Já percebeu que quando você não está bem pessoalmente, afeta o profissional? Então, por isso que a gente vai trabalhar nessas 8 áreas da nossa vida, tá? Primeira delas, algumas pessoas gostam de começar mais por aquela que está mais apertada, que na grande maioria dos casos é o econômico. Eu comecei, né, porque eu pensava no econômico e tal. Hoje, com o meu conhecimento e a minha experiência, eu tive muita vantagem de ter mentores que me direcionaram passo a passo e que me disseram o que eu vou te ensinar agora. Se a gente foca primeiro em começar o econômico e a gente ainda não desenvolveu em nós as disciplinas necessárias, conhecimento, o porquê de cada coisa, pode ser que aquilo do econômico não vai surtir o efeito e a gente se frustra e acha que as metas não funcionam. Então, o melhor é entender que o econômico vai ser uma consequência do primeiro que eu te recomendo você começar por ele, que foi por onde eu comecei também, que é o seu físico. Porque quando a gente altera o nosso estado físico, a gente é capaz de dominar tudo à nossa volta. O que do físico, da área física? 3 áreas. Seu peso, se estiver já ok, parabéns, perfeito, vamos lá. Segundo, você vai trabalhar na área física, peso, saúde e aparência. Então, metas, só anota essas áreas, tá? Depois a gente vai explicar o como. Então, peso, saúde e aparência. Então, esse é o físico. Área número 2. É o mental intelectual. Então, o que é que você gostaria de aprender? O que é que você gostaria de ler? Antes de pensar o que é que gostaria, eu quero que você simplesmente identifique ou tome conhecimento que para avançar mais na vida, inevitavelmente vai ter que aprender mais, tá? Porque, enfim, a gente tem que dominar mais qualquer área, qualquer coisa que a gente queira fazer, mas como é que está o seu mental intelectual, a segunda área? Terceira área que a gente vai precisar traçar metas é
espiritual. Então a gente está cuidando do agente como um todo, não é verdade? Então físico, mental, espiritual. Quarto ponto, familiar. Se você já é casado, se não, enfim, mais familiar. Coloca somente a área. Quinto ponto, econômico. Aí sim, é como que a gente já deu uma organizada, na verdade. Aí, quinto ponto, econômico. Quando você quiser começar a meta pelo econômico, a sua razão vai ficar dizendo como é que essa pessoa vai atingir isso aí com os conhecimentos que tem, com os hábitos que tem, da forma que tá, com os relacionamentos que tem. Então, sabe, a sua razão vai te bloquear e você nem vai continuar. Então, deixa o econômico mais adiante, é como que você vai estar dando um cala-boca na razão para que você possa trabalhar o inconsciente estabelecendo todas essas metas. Bom, sexto ponto, seu lado profissional. Depois, sétimo ponto, o lado social, que tem a ver com contribuição, com legado, que é que a gente se torna para servir mais e melhor, né? E 8, estilo de vida. Como é que você gostaria que fosse seu estilo de vida? Viaja a quantidade que gostaria de viajar, você conhece o que gostaria de conhecer, você tem a quantidade de tempo disponível que você gostaria de ter para lazer, para autodesenvolvimento, para estar com sua família, enfim. Então, estilo de vida. Estabelecidos essas 8 áreas na sua vida que você só anota num canto, agora vamos sim para os 5 passos detalhados de como estabelecer as metas mais incríveis e sensacionais da sua vida. Então vamos lá, tá preparado? Lápis e papel na mão? Vamos para o passo número 1 dos 5 poderosos passos de como fazer as metas. Primeiro, estabeleça um lugar tranquilo onde você não seja interrompido por absolutamente ninguém, nenhuma interferência, nem celular, nem WhatsApp, nem sinal de fumaça pode chegar lá. Se for na sua casa, avisa para todo mundo em volta que você, por favor, pelo menos um expediente aqui, eu preciso. Ideal é que você até saia do ambiente do seu cotidiano, da rotina diária. Então pode ser uma praia, pode ser um campo, pode ser um parque, onde você senta com você mesmo. Por quê? Porque você vai precisar fazer um exercício de reflexão para chegar lá um pouco na sua essência, identificar alguns pontos desses passos que nós vamos traçar agora, tá? Então, primeiro, e tenha na mão lápis e papel. Papel não, caderno. Esse é o meu caderno de sonhos, né? Então, tem na capa, faça os seus sonhos acontecerem na sua realidade. E vocês podem ver, ele é pink, que é minha cor favorita, e pink representa, e rosa representa amor, representa relacionamento de modo geral, e dourado, porque obviamente dourado é prosperidade, abundância, opulência, não é verdade? Bom, identificado o lugar que você vai, segundo ponto que é importante ser dado, segundo passo inicie um processo de idealização de longo prazo. O que é um processo de idealização, Martinha? É você começar a refletir o que seria ideal em sua vida. Não pensar no agora, né? O que eu tenho agora, eu vou pensar na minha, por exemplo, nas áreas da vida que a gente falou, né? Na minha meta econômica, o que eu tenho agora. Não é pensar no agora. Eu quero que você, antes de começar a escrever qualquer coisa, você começa com você mesmo, o processo de refletir, pensar somente primeiro, um processo de idealização. O que seria ideal na minha vida? O que, se não houvesse empecilho nenhum, se aparecesse um gênio mágico aqui, esfregasse uma lâmpada e dissesse, eu vou realizar tudo que você deseja. O que seria ideal na minha vida? Você tem que dedicar esse tempo para você saber definir o que é que você vai estabelecer. Muito bem, tá? Processo de idealização de 5 anos. Por exemplo, de hoje até 5 anos, o que eu gostaria de, o que seria ideal para a minha vida? Terceiro passo, identifique o que você quer a partir do que você não quer. Então, como é que a gente começa a saber o que é que quer na vida? Então, você pensa na sua área física, por exemplo, que foi a primeira, certo? Sua saúde tá boa? Tá bem? Você sobe uma escada, não fica... Então você veste aquela calça, aquele manequim, aquela roupa que você adora, quando você se veste, você sente aquele filezinho no espelho, no espelho. Não tá bom? Então não olha
identificou o que não tá bom. Não tá bom o quê? O peso, a resistência física, o cansaço. Não tá bom porque você não dorme bem. Não tá bom porque você vai dormir muito tarde, acorda muito cedo. O que é que não tá bom? Então, olha o que você não quer, o que você tem hoje, o agora, é a referência do que você não quer. Aí sim, com essa referência, você vai ter o contraste. O que seria o ideal? Então, esse é o agora. O que seria o ideal? Então, daqui a 5 anos, até 5 anos, como seria o ideal de eu estar fisicamente? E assim você vai de área por área, ok? Quarto ponto, escreva no caderno, no seu caderno de sonhos, não precisa ser como o meu, você vai estabelecer aí como vai ser o seu caderno. Em uma folha assim, você vai dividir a folha ao meio, vai colocar minhas metas de vida caprichado, né, com a letra lindíssima que você tem, né, com aqueles rabiscos, depois nem você vai identificar o que é. Então, minhas metas de vida, e você vai colocar hoje, como tá a minha vida hoje e o que é que eu quero. Então, seja na área física. Então, vão ser algumas folhas, ou seja, agora já começou. Depois do processo de idealização, a gente vai iniciar a materialização, que é a escrita. Quando a gente escreve, se inicia o processo de materialização do que a gente deseja na nossa vida. Por isso tem que estar escrito, tá? Então, hoje, o que eu tenho é... Aí você não tem que ficar olhando. Hoje você só vai olhar em todas as situações. Eu não tenho dinheiro, não gosto do cônjuge, não gosto vai olhar isso aí apenas como a referência de como tá, para identificar qual o contraste que você quer para você, o ideal que você quer. Por que isso é tão importante? Porque a partir de agora, sua mente vai fazer ups. Ela não vai ficar dentro da caixinha limitadinha, pensando só no hoje, eu não posso, não. Ela começa a absorver a possibilidade. Então eu tenho a possibilidade. E você começa a ganhar confiança a respeito disso. Eu tenho a possibilidade da mudança. Eu tenho a possibilidade de tornar os meus próximos 90 dias diferentes. Os meus próximos 6 meses diferentes. Não precisa esperar 5 anos. 5 anos é pra gente baixar a resistência da sua razão. Pra ela não ficar aí te dizendo que você não pode e tal. Então você coloca 5 anos. Mas muitas e muitas pessoas se tornam tão craques nisso aqui que começam a realizar muito antes de 5 anos. Eu no primeiro 1 ano e meio, eu dei um salto assim na minha vida. Lembra que eu falei da importância da minha vida? Mas eu quero compartilhar isso contigo. Por que eu compartilho isso num vídeo? Porque eu quero deixar um legado. Eu quero que talvez você nunca tenha visto alguém falar isso, que isso devia ser ensinado. Aprendeu a escrever, devia saber fazer meta, sabe? Devia ter ensinado no jardim de infância já. Eu quero transmitir para outras pessoas aquilo de tão valioso que eu recebi na minha vida. Porque se não fossem essas pessoas que compartilharam comigo, Jim Rohn, tantos mentores que eu tive, o próprio Anthony Robbins, já tive vários treinamentos com ele. Se não fossem essas pessoas, eu ia continuar naquela vida sem saber que ela podia ser mudada, entende? Então, e você vai ser um agente de transformação na sua e depois você vai continuar transmitindo isso adiante. E o quinto e último ponto, claro que entrar em ação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa ação, por exemplo, como seria? Como é que eu entro em ação, Martinha? Agora que eu entro em ação. Calma. A pergunta-chave para você saber como se colocar em ação é o seguinte. Você vai se perguntar, o que é que eu posso começar a fazer hoje para começar a caminhar ao encontro das minhas metas? Mas do momento que elas estiverem escritas, você vai começar a ficar tão claro na sua vida. Primeira sensação, talvez você tenha a sensação de perda de tempo, que deveria ter feito mais, aí elimina, volta lá na série, tem uma série aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa a sinetinha, compartilha esse vídeo se você achou o conteúdo relevante. Mas aqui no canal tem uma série completa chamada Bloqueadores de Sucesso. E lá em Bloqueadores de Sucesso tem um dos primeiros vídeos, que é o vídeo das emoções, certo? A sobrecarga emocional. E tem lá a culpa é uma sobrecarga emocional. Então vai lá ver como é que você soluciona a culpa e vamos seguir pra frente. Hashtag partiu futuro.
Entrando em ação é o que é, ó, a frase é essa, a pergunta é: o que é que eu posso começar a fazer hoje para começar a me encaminhar ao encontro das minhas metas, meus objetivos? Quando você fizer isso, o ideal é que você tenha pelo menos pequenos tópicos resumidos em frases e tal, que você possa ver todos os dias, ou acordar, ou antes de dormir, alguns que algumas pessoas possam ver, você pode até colocar no seu espelho, escovar os dentes, enfim. Porque isso você vai o tempo inteiro focando o cérebro começa a eliminar tudo que não importa e começa a se concentrar naquilo que você deseja. Até o universo começa a conspirar quando você diz para ele o que é que você quer. Então, vai começar a acontecer uma série de eventos, acontecimentos, pessoas, ligações, convites, algumas pessoas vão começar a sair da sua vida. Por quê? Porque não estão alinhadas com as metas. É assim que acontece o processo na vida, a partir do momento que você estabelece o que quer. E pra gente concluir, eu quero que você fique com essa frase. Nós estamos onde estamos pelo que a gente fez ou deixou de fazer no passado. Mas agora nós temos a oportunidade de mudar qualquer segundo adiante do futuro da nossa história. Então tá nas tuas mãos fazer as metas e compartilha aqui, coloca aqui embaixo na descrição, comenta, dá dicas e fala como é que você tem feito seus hábitos, vai ser um prazer imenso. E se quiser tá lá comigo no Instagram, todo dia tem algum conteúdo que a gente posta lá no Instagram, pelo menos alguma foto, enfim, alguma coisa que sempre de motivação, de alguma coisa que inspira. E a minha vida, desde que eu comecei a fazer isso, mudou completamente. Hoje eu sou muito feliz, muito grata mesmo. Enfim, realizando os meus principais sonhos, que era viajar pelo mundo. Hoje eu conheço 32 países e grande parte desses sonhos foram traçados lá atrás, quando não era possível nem sair da minha casa para até botar R$10 de gasolina, era difícil. E vivia na reserva, e por estabelecer essas metas lá atrás, foi que passo a passo, com o foco, com a determinação, com o aprendizado e o trabalho, a gente vai conquistando tudo que a gente quer na vida. Então não tenho dúvida da sua capacidade de realização daquilo que você deseja para você. Um beijo e até o próximo vídeo.